Semana que vem a gente termina com as revoltas nativistas. Eu vou ver se dá tempo da gente fazer as revoltas nativistas e separatistas pra gente conseguir fechar e partir para o período joanino. Mas se não tiver como, eu vou ver se a gente parte essa aula, porque é muito importante a gente fazer uma análise desse período. Então, o que a gente vai fazer hoje? Não vou falar muito do que já está escrito aqui. A gente vai fazer diferente. A gente vai fazer a análise do que não está aqui. A gente vai analisar e partir para as questões que eu coloquei menos para não ficar roubando tempo do professor. Então vamos lá. Ciclo do ouro, a gente viu no final da aula passada que a crise açucareira aconteceu e agora a gente precisa de um novo produto para conseguir continuar gerando lucro para a metrópole. E aí a gente começa com essa frase bem famosa: a mineração deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. O que eu acho muito interessante a gente analisar nessa frase? Por que igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra? Que a gente está, sabe que nós estamos entrando no período do capitalismo, então a gente tem duas visões econômicas distintas aí, que faz da Inglaterra a potência que ela era nessa época. Igrejas em Portugal, por quê? Portugal tem uma visão econômica patrimonialista. O que isso quer dizer? Em Portugal, você tem dinheiro e constrói banheiro de ouro, privada de ouro, igreja de ouro, maçaneta de ouro. E o dinheiro que vai para a Inglaterra tem uma visão econômica financista. O dinheiro que entra é para capital de giro, investimento em fábrica, investimento em melhoria da fábrica e continua girando esse capitalismo. Então, são essas duas visões de mundo muito diferentes. E essa visão econômica, a gente pode ver que ela ainda persiste muito no Brasil hoje em dia, essa coisa patrimonialista, essa coisa de ter coisa muito cara. As pessoas não têm dinheiro para ter um celular de 11 mil reais, mas elas têm. Né? Em contrapartida, tem gente que pega essa quantia e pega o quê? Compra um celular de 1.500 e investe. Adivinha quem é mais rico? E com essa é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque isso é um dos resquícios que ficou na nossa cultura. Isso é muito comum hoje no Brasil. Coloquei para vocês o contexto, né? Que agora a gente vai estar numa época muito massa. Vocês vão ver muita coisa legal aí nas aulinhas de história geral. A gente está entrando aí nas eras das revoluções, né? E aí a gente começa. Coloquei aqui para vocês esse tratado. Nossa, eu não vi aqui, gente, que tinha ficado errado. Marmota. É tratado, tá? Tratado de mito em ou panos e vinhos. Nossa, que marmota. Isso que eu revisei, hein? Mas tá bom. Esse tratado vai acontecer porque a Portugal precisava de um aliado, né? A Inglaterra enxerga o capital, como a gente estava falando, né? Como uma reprodução da riqueza, enquanto Portugal tem uma visão de acumulação primitiva. Então, o que vai acontecer com esse tratado? A Inglaterra vê a oportunidade de se aliar com Portugal, porque ela vê ali no seu interesse a possibilidade de ela lucrar com um acordo. Portugal acha que ele está lucrando também, mas a gente sabe que um país que vende vinho e tem que comprar tecido, ele vai comprar mais tecido do que vender vinho. Porque a Inglaterra vende mais vinho do que compra tecido. Vou ver. Ai, olha quem chegou. Atrasada ainda. Vou mandar para coordenação. Palhaçada. Vamos lá. E aí, esse acordo, que eu já acho que eu consegui deixar bem explicadinho aqui para vocês. Gente, Portugal, daqui para frente, só ladeira abaixo. Depois disso aqui, aquele negócio da abertura dos portos às nações amigas. Gente, eu acho aquele negócio, o trem mais exótico do universo, você taxar uma coisa estrangeira com um valor de imposto mais baixo do que o seu próprio. Então, aqui a gente já vê de onde é o embrião de toda a palhaçada que a gente vai ver mais pra frente. É contratado de mito. As consequências principais, né, que eu coloquei: Portugal compra mais tecido do que vende vinho, e o resultado, obviamente, é um desbalanço desbalanço da balança. É um negócio, né?
A gente vai ter aí o... Pior que eu não tô tendo outra palavra para falar desbalanço da balança. É isso. Contraponto da balança comercial favorável. E aí, o que acontece? A gente está tendo lá o processo de bandeiras, de tudo, aí eles acham ouro no território brasileiro. Não é só o ouro do dinheiro do ouro que vai para a Inglaterra. O dinheiro da cana-de-açúcar também vai. Porque aí o que acontece? Portugal começa a se endividar, se endividar, se endividar, se endividar e começa a ter que pagar aquela dívida, porque a Inglaterra começa a cobrar juro. E aí Portugal começa a pegar o dinheiro que está retirando do Brasil e mandar para a Inglaterra. O que, o que teve muita participação na Revolução Industrial. Não que o Brasil tenha sido, né, a causa da Revolução Industrial, mas tem muito do dinheiro brasileiro lá. E por isso aquela frase emblemática do início da aula. Aqui que citei as entradas, né? Nesse mesmo período. Acho que eu coloquei aqui, né? Tem alguns tipos de expansões que já aconteciam bem ali no iniciozinho, mas eu tô acompanhando a sequenciazinha das aulas que eu mando para vocês, então para não ficar muito destoado, eu preferi colocar tudo juntinho, bem organizado, para não citar um lá, depois citar outro aqui, ficar tudo meio assim. Mas aí a gente precisa se atentar que são processos que já aconteceram bem lá antes de chegar nesse período que a gente está. Ali no iniciozinho da colonização, já tinha esse processo de entradas, de bandeiras, mas o que acontece, gente? Não tinha comunicação. Então, essas pessoas que adentraram para o interior do Brasil, demoraram muitos anos, meses, para conseguir dar uma resposta. Porque pensa, até elas entrar e tem que desbravar tudo, conhecer tudo, aí depois tem que voltar com o relatório. Então, é um processo demorado. Iniciou naquele período, mas os resultados vieram bem depois, porque é um território totalmente desconhecido, né? Aí tem vários tipos de expansões, né? As principais são as entradas e as bandeiras. Aqui não ultrapassavam o meridiano de Tordesilhas, esse tipo de entradas aqui acontecia bem lá no iniciozinho. Bandeiras, na verdade, gente, desculpe. Entradas, expedições oficiais, ou seja, as pessoas que trabalharam, que elas eram pagas pela coroa para irem atrás de captura de indígenas. Lembra que eu falei para vocês que eles meio que faziam as tribos rivais guerrearem, aí eles pegavam os índios escravos e a igreja meio que passava o pano para isso. É nesse contexto aqui. Já as bandeiras são, daí vai surgir o termo bandeirantes, são expedições particulares e aí é principalmente para captura. E isso aqui é muito interessante porque são eles que são os principais personagens que vão encontrar o ouro aqui aqui, eu tô falando como se eu estivesse lá para cima, ali na região centro-oeste do Brasil. A gente vai ter várias personalidades mais para frente, né? Tem o Raposo Tavares, tem o Anhanguera. Ai, gente, vergonha, tem uma avenida lá em Goiânia que chama Avenida Anhanguera, ela corta a Goiânia inteira, aí tem uma estátua gigantesca da Anhanguera lá, perto de um ponto de ônibus, eu fico com vergonha. Matozinho de tudo. E aí é daqui que esse povo sai. E esse aqui, lembrando, é expedições particulares, então ele não tem nada a ver com a coroa. E aí, o que é interessante perceber? Pensa o cara que sai para o interior do Brasil, né? Ele também tem eu coloquei os tropeiros aqui? Não, aqui tem os tropeiros, gente. Eles vão para o interior do Brasil em busca de alguma coisa que seja lucrativo, que eles consigam tirar alguma coisa mercantil daquilo ali. O cara começa a andar todo com tralhas, assim, tudo mais, daí suja o tropeiro, importante para a cultura, porque os tropeiros com o intuito de ter a sua alimentação com o que tem por perto ali, eles também têm uma ligação muito próxima com muitos indígenas, eles pegam muito da linguagem indígena, porque acaba que eles convivem com alguns ali, né? E aí tem o arroz tropeiro, que é muito gostoso, não sei se vocês comem aqui, vou ver se tem mensagem.
É um negócio que não pode mais botar nome de gente em rua, não? Menino, eu vi isso em Porto Alegre, mas eu não sei se isso ainda chegou em Goiânia. Porque tem a Avenida Castelo Branco lá, tem a Avenida Anhanguera, tem um monte lá também. O Brasil inteiro, né, gente? É a vergonha. E aí, isso é muito interessante a gente ver voltando aqui, né? Como se inicia esse processo das bandeiras. Eu acho um processo muito interessante, como o personagem é tido como herói aqui, os bandeirantes, né? O desbravador do interior, aquele cara que vai arrumar o desconhecido no seu cavalo e tudo mais, tudo bom. De grande coisa, né, gente? Vai falar palavrão. E tem monções também, né? Que são expedições fluviais, a gente tem que lembrar que eles vão muito ali pelo curso dos rios, né? E as primeiras cidades do interior do Brasil são construídas a partir desse curso dos rios ali, né? E o Brasil tem uma característica muito interessante, porque geralmente os países, eles primeiro do interior, eles vão, né, expandindo de acordo com o crescimento populacional. O Brasil tem um fenômeno inverso. Ele sai da margem, né? Na margem que eu falo que né, o país tem só uma parte litorânea, então ele sai do litoral e vai para o interior. E isso é um fenômeno muito interessante. Aí, a sociedade mineradora, né? Aqui eu coloquei interiorana, né? O Brasil vai do litoral para o interior. Geralmente acontece o contrário nos outros processos de colonização que a gente vê. Aqui, né? Coloquei aqui para vocês. As cidades se deram em torno do curso dos rios, ou seja, sem planejamento. Então, se a cidade é sem planejamento, aí já tem que pensar: a rua é larga ou ela é estreita? A rua é estreita, é tortuosa, depende de um fluxo migratório. Com esse maior fluxo migratório, sem um controle muito, muito fixo, que ainda não tem aquela fiscalização que a gente vai ver ali para frente, né? Vai vir gente de tudo quanto é lado, gente de tudo quanto é jeito, e a cidade vai se tornar mais dinâmica. Por quê? Vai ter mais função. Vai ter o comerciante, o grande, médio, pequeno comerciante, o grande, médio, pequeno minerador, funcionários da coroa, né? Trabalhadora de entretenimento adulto, de tudo, gente. Todas essas pessoas fazem parte, são personagens importantes da sociedade, não deixa de ser. E isso faz com que a sociedade seja mais dinâmica e tenha maior mobilidade. Não quer dizer que seja fácil você ser um pequeno minerador e chegue lá em cima. Não quer dizer que seja fácil, mas ela é sim mais dinâmica em relação àquela sociedade açucareira que a gente estava vendo. Quebra um pouquinho aquela casa grande senzala que a gente estava vendo. E aqui é muito engraçado porque aqui eu coloquei para vocês, né, marcada pela miscigenação, porque como vem gente de tudo quanto é lugar, índio que casa né, com português, e já tem uma miscigenação com os bandeirantes que estavam ali, né? E o preconceito deixa de ser racial e passa a ser social. Ou seja, de acordo com o que tem. Porque não dá mais para ter um preconceito racial tão marcado aqui, porque tem muita gente que é pele de cuia, né? Que eles chamam lá em Goiás, que é a cor mais indígena, o mulato mais lá para frente, né? A gente vai estudar também essa denominação do mulato. E aí, a gente vai, com o desenvolvimento dessa sociedade, ocorre a necessidade de ter uma divisão dos territórios que tem a extração do ouro, que eles vão chamar em datas. E aí, cada minerador tem a sua data, um minerador pode ter várias datas, e ele é responsável por extrair o ouro naquele local. Ok.
Deixa eu ver aqui na minha cola se eu não estou deixando de falar nada. Principais consequências da mineração. A gente viu lá uma coisa que esse endurecimento do pacto colonial aqui é muito importante vocês ressaltarem aí, porque tem aquela frase, né, que nesse período o Brasil foi a vaca leiteira de Portugal, porque Portugal extraiu até a última paia de pamonha que dava para extrair daqui. Se teve um momento na história em que o Brasil é colônia e Portugal é metrópole, é esse momento. A exploração está extremamente intensa, né? A potencialização desse pacto colonial. Mensagem. Devolvo o meu. E aí, uma consequência muito importante é o deslocamento do eixo colonial do Nordeste para o Centro-Sul, que foi o que eu falei para vocês, que é esse fenômeno meio invertido, né? Que o Brasil sai da parte externa para interiorizar. E a construção das casas de fundição, que eu acho que vocês já viram, né? Que tem essa cobrança do quinto. Eu acho muito engraçado que aí tem surge aquele negócio que eles têm mania de falar do quinto dos infernos, vem daí. O quinto é 20% sobre a exploração em quantidade. Tem outros, né? Tem a captação, que eu deixei no videozinho para vocês. Vários tipos de impostos, que é uma forma de controlar. Construção das casas de fundição, porque evita o contrabando. Lembra, lá em Minas Gerais tem muita aquela história do Santo do Pau Oco, que eles construíam santos, ocos, botava ouro dentro e levava o santinho para lá. Com a construção das casas de fundição, tem que ter a marca da coroa real nesse ouro e você só pode andar com esse ouro por aí. Ok. Durante esse período, então, a gente vai ter uma figura muito importante na história do Brasil, que é o Marquês de Pombal. Gente, tudo isso tá rolando, Pombal já meio que tava aqui, sabe? Tudo isso acontece meio que ao mesmo tempo ali. A gente só tenta fazer essa divisão para a gente entender de uma maneira mais didática, mas tudo não está acontecendo necessariamente nessa sequência que eu coloco. Marquês de Pombal foi como se fosse um ministro de Dom José I aqui no Brasil. Era uma pessoa de extrema confiança do rei e ele veio para cá governar o país, gente, durante 27 anos, esse cara governou o país e a gente teve inúmeras mudanças. Eu coloquei a frase, né, Brasil como vaca leiteira de Portugal, e tem essa frase do Boris Fausto, que é o auge da política metropolitana portuguesa. Por que eu coloquei essa frase do auge da política metropolitana brasileira? Não é só porque é uma frase do Boris Fausto e ele é um fofinho. É porque, gente, na história, sempre que vocês estão estudando o auge de algum período histórico, depois vem a decadência. Se vocês estão estudando o auge do Império Romano, pode ter certeza que depois vai vir a decadência. Se vocês estão no auge da Idade Média, depois vai vir a decadência. Estão no auge da política metropolitana portuguesa, depois vai vir a decadência. E esqueci o nome do querido, meu Deus do céu, Pombal é um déspota esclarecido. Lembra lá no contexto geral que eu coloquei para vocês, está acontecendo aquele tanto de coisa no mundo inteiro, algumas coisas começam a chegar aqui. E uma delas é a teoria do despotismo esclarecido, que é de Voltaire, né? Que é quando ele insere os ideais iluministas ao regime absolutista de governo. O que é o iluminismo? Eu acho que vocês vão chegar mais lá para frente ainda, né? Que é uma teoria que busca a liberdade, o fim, vai contra esse regime autoritário, monárquico, absolutista, e coloca o homem como centro, né, do seu estudo, o homem como portador da inteligência, portanto capaz de criar e toda essa coisa bonita, né? Aí você pensa, como que uma pessoa
vai inserir uma coisa que é contra o absolutismo. No absolutismo, acho que é interessante algumas questões, eu já vi abarcar esse assunto. Porque o despotismo, nesse caso, é uma contradição. Porque o iluminismo combateu o absolutismo. Então, como ele vai ser uma ferramenta de modernização? Como você vai usar uma ferramenta que vai contra o seu princípio como forma de modernizar o seu princípio? Não sei se ficou claro o que eu disse, gente. Na minha cabeça faz todo sentido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inserir algumas medidas iluministas e inserir nesse absolutismo. É um mecanismo intermediário. As medidas de Pombal parecerão iluministas, mas com teor e uma essência com o intuito de fortalecer o Estado absolutista. Então, esse despotismo esclarecido, ele é paradoxal e contraditório, mas ele funcionou muito bem e Pombal executa ele de uma maneira brilhante. Quando a gente for estudar as medidas de Pombal aqui, a gente vai ver, tipo, ele faz isso aqui, nossa, parece iluminista, mas a gente vai ver qual que é o resultado disso, a gente vai ver como o único resultado parece que tá modernizando, mas o resultado é lá para a metrópole. Então, a gente vai ver como que isso funciona. Deixa essa aula mais para a gente ver Pombal e analisar isso aqui, porque eu acho muito interessante. Mensagem. Eu não tenho maturidade para ouvir Pombal e não rir. Eu também não. Eu estou tentando manter a classe para que não me achem ridícula. Medidas pombalinas, então. Então, tá. Espero que tenha ficado clara essa parte do despotismo esclarecido entre essa tentativa de modernização do regime absolutista com ideias iluministas. Porque que isso, resumindo, né, meio que duas faces de uma mesma moeda, que é o poder. Então, de acordo com o que da forma que você manuseia aquilo, você pode fazer parecer uma coisa que nem hoje em dia, né, gente? O governo utiliza de algum pouquinho de medidas populistas ou não tão... como é que eu tento ser delicada? De extrema direita, mas com aquele negocinho assim, né? Tá ali, a gente vê depois o resultado. Lembrei da música da El-Chan agora. Depois de 9 meses, você vê. Substituição das capitanias. Ali, ó, eu teve uma aula que caiu uma questão dos fins com... Ai, meu Deus do céu. Que tinha na época do açúcar, eu acho, que tinha acabado as capitanias hereditárias, e eu falei pra vocês que... do governo geral, lembrei. Com a administração do governo geral, eu falei pra vocês, o governo geral não acaba com as capitanias hereditárias, apenas centraliza o poder delas. Então, continua existindo os capitães donatários, mas todos os capitães respondem ao governador geral. Mas aqui é interessante, porque a posse deixa de ser hereditária. Nossa, então quer dizer que ele acaba com o poder das famílias que já estavam aqui. Tinha família que estava aqui por 200 anos. Então, olha só, ele é uma medida iluminista. O capitão donatário morreu, assume o que for nomeado por Pombal. É uma medida iluminista, certo? Colocando no poder em regra, teoricamente, pessoas que poderiam ser mais competentes para aquele cargo. No entanto, você precisava servir ao Pombal e responder a todas aos seus gostos, e não é que isso foi 100%, o capitão donatário morreu, o filho dele não vai assumir, não, porque às vezes ele escolhia o filho do cara para assumir. Então, você vê como que ele inseriu uma medida iluminista, que foi: a posse deixa de ser hereditária, porém, só vai assumir quem eu quero. É a mesma coisa, tipo assim, o ministro da Saúde está sendo ineficiente, vamos tirá-lo, hehehe. Só vai assumir quem gosta de cloroquina, hehehe, entendeu? É mais ou menos assim. Tô tentando não ser delicada, mas eu ando meio nervosa. São jesuítas.
aqui é interessante porque eles conseguem o apoio da própria igreja para misericórdia, já é 7:32, para expulsar uma das ordens dos jesuítas. Isso aqui eu tinha até que ter coisado, porque é uma das ordens jesuítas. Gente, tem jesuíta de várias ordens. Jesuítas franciscanos, dominicanos, agostinianos. Muito forte, eu não sei como é que é para cá, mas lá em Goiânia tem o colégio agostiniano, tem um colégio Santa Clara, Santa não sei o quê, que é franciscano. Então são várias ordens dos jesuítas. Ele rompe com uma dessas ordens, sob a alegação de que os jesuítas estão escravizando os indígenas. A gente vai ver mais isso aqui mais para frente, que não é bem assim. E é importante ressaltar isso aqui porque ele não está rompendo com a igreja, ele está rompendo com uma ordem. Por quê? Os jesuítas meio que tinham se tornado muito poderosos e ricos ali nas missões do Sacramento e Sete Povos das Missões principalmente. E eles começaram a incomodar o poder porque criaram meio que um poder paralelo, entre aspas. E a igreja, ciente de que aquele poder paralelo podia bater de frente com o que ela queria estabelecer, apoiou a expulsão dessa ordem de jesuítas. E não é a primeira vez que a igreja vai de frente com uma ordem que tá ficando muito mais forte que ela, né? Um exemplo muito massa são os templários, na Baixa Idade Média. Certo? Que é o... Ai, como é que é o nome dele? Tem um caso de que ele mata a igreja mata um monte de templário. Esqueci o nome da cidade. Mas é isso. Os templários eram uma ordem que a igreja foi de frente, e aí hoje em dia eles distorceram a história e colocam os templários como se fosse uma coisa meio rebelde e tal. Mas por quê? Naquele contexto histórico, os templários estavam adquirindo uma força que estava indo muito de frente com o seu princípio, a igreja não ficou satisfeita, então a gente torna aquela figura um inimigo, né? Porque quem tá no poder consegue manipular quem é herói e quem não é herói. Né, a gente vai ver isso mais pra frente com um personagem muito interessante que é o Tiradentes. Tiradentes foi herói ou foi um herói construído? Né? Isso é muito interessante. Esses jesuítas, essa ordem de jesuítas que foram expulsas, passaram 60 anos na clandestinidade. Eles continuaram, então, alguns continuaram aqui no Brasil, mas tudo como uma ordem clandestina, certo? E alguns jesuítas, gente, são tidos, porque eu tô falando de jesuíta porque eu acho que tá acontecendo muita coisa emblemática que pode abordar esse assunto, e é uma coisa que a gente tem uma visão muito estática sobre os jesuítas, e outra visão que precisa, que é muito vista, é que eles têm atitudes subversivas diante da igreja. Porque mesmo expulso, eles não deixaram de converter na Ásia e na África, por exemplo. Alguns deles serão perseguidos e mortos por membros da igreja, certo? E uma atitude subversiva que foi considerada pela igreja foi o quê? Quando você vai converter uma pessoa, você converte na língua de Deus. A língua de Deus na época era o quê? A portuguesa. E eles, o que eles faziam? Eles juntavam o tupi e convertiam a partir do tupi. E isso é uma subversão, porque você meio que tá aderindo à cultura daquele povo. Aderindo entre aspas, mas vocês entenderam, né? E isso é considerado uma subversão. E acho muito interessante que o Papa atual é jesuíta. Papa Francisco, franciscano. Ele vem da ordem jesuíta. E isso é muito interessante. Abolição da escravidão indígena. Pombal não altera a estrutura escravocrata brasileira. Isso é interessante. Pombal, ele proibiu a escravidão por uma questão humanitária, porque os índios são os donos desse território, nós somos os invasores, nós estamos chegando aqui e tirando deles o que é de natureza deles. Então, por que eles precisam ser escravizados? Não, né? O que ele fez? Aqui,
aquele território, como eu falei, né, os jesuítas estavam tendo um poder muito grande. Gente, os aldeamentos ali das missões, de Sacramento, Sete Povos das Missões, eram gigantescos, né? E aí eles estavam vendo naquele território uma perda de lucro que eles poderiam estar meio que expandindo ali, né? Procurando meios de explorar aquele território que tinha ali. E aí ele foi e falou para a igreja que os jesuítas estavam escravizando os índios. E tem realmente essa teoria. Eu lembro de ter estudado essa coisa que os jesuítas escravizaram os índios, mas a gente tem que lembrar que índio aldeado não é escravo. A abolição da escravidão indígena é uma desculpa para invadir os aldeamentos e salvar os índios da escravidão. Certo? Com o intuito de quê? Retirar o poder daquele grupo clandestino, retira um poder paralelo, fortalece o poder do Estado, aumenta a possibilidade de exploração. Viu o iluminismo, mas por trás o absolutismo. Então é o despotismo esclarecido sempre, ali em toda medida, gente. Pombal é um cara muito inteligente. Escroto. Inteligente, mas inteligente. E aí tem as guerras guaraníticas, que os índios guaranis lutam ao lado dos jesuítas contra Portugal e Espanha. Tem aquele livro, gente, eu esqueci do livro agora, meu Deus do céu. O Vento, Morre o Vento, não sei o que lá dos ventos. Tempo e o Vento. É isso? Me corrijam. Tempo e o Vento, né? Tem uns 1.500 livros. Gente, que esse livro é massa demais da conta e conta aqui sobre essa história. Recomendo para vocês. Não leiam só. Gente, esses livros de literatura brasileira, de quem viveu. Não lê só por obrigação, não. Aproveite a leitura. Muitos dos livros que eu li para vestibular são, hoje em dia, um dos meus melhores livros. Fogo Morto, por exemplo, eu li por causa do vestibular do Paraná, e nossa senhora, é maravilhoso. E aí, ao mesmo tempo que ele expulsa umas ordens, ele incentiva a vinda de outras ordens religiosas para suprir a deficiência educacional. Agostinianos, dominicanos, franciscanos, e aí tem a criação de colégios religiosos ou externatos. E além disso, tem o subsídio literário, né, que é um imposto para abrir colégios laicos e pagar salário de professores. Nossa, massa, educação para todos? Não. Colégios laicos, nem tanto assim. Nomeação de membros da elite local para cargos políticos e administrativos. Que mais? E aí aqui, ó, esse negócio que é interessante, nomeação de membros da elite local para cargos políticos e administrativos. Ele tá meio que democratizando o acesso ao poder. Então isso não me parece uma medida tão absolutista assim. Ele tá tentando, na verdade, uma aproximação com a elite local para meio que se unir os interesses um do outro e ela não se revoltar, para ela achar que ela tá no poder e ela não se revoltar contra ele, que não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. A gente está vendo um negócio muito evoluído. Então tá bom. E aí aqui tem abertura de fábricas e manufaturas. Isso aqui é muito interessante também, ó, com o intuito de gerar uma infraestrutura para melhorar a exploração. Porque aqui é fábrica de manufatura, gente, de coisa básica. A gente não vai fazer chip de celular, não. A gente vai explorar o silício para mandar para fora, para eles fazer o celular e depois a gente pagar 11 mil nesse celular. Sendo que o silício é a matéria-prima mais importante do celular. É uma mentalidade muito legal, né? Então aqui tem a cachaça, a produção da cachaça, né? E muito interessante esse negócio da cachaça aqui, viu? Porque a cachaça é um produto de elite nessa época. A cachaça é cara, quando vai para fora, hoje em dia até, quando tem muita gente que vai para fora e leva a cachaça como presente, porque lá fora você compra até de mais de $100 uma garrafa de cachaça, enquanto aqui você acha uma boa. É muito difícil falar com coisa com chachá, né? É muito rápido. Tô tentando. Você encontra uma boa cachaça por R$30, mas tem umas garrafas que chegam a 90. Mas o que tem a ver? Por que quem toma cachaça é cachaceiro vagabundo e quem toma vinho todo dia é cult intelectual fã de Caetano Veloso? O que tem a ver?
Construção do preconceito, gente. A cachaça aqui é um artigo de luxo. Diferencie cachaça de pinga. Pinga, que vocês com certeza não tomam, só a galera da gestão, é resto de cachaça. Cachaça de elite. E cachaceiro hoje em dia se tornou um termo preconceituoso, sendo que o vinho às vezes tem um teor alcoólico muito maior do que muitas cervejas por aí. Então aqui é o quê? Trabalhar a construção do preconceito. Né? Como que ele se constrói isso? Isso é muito interessante. Esse aqui é um exemplo, né? Porque a gente vai ter vários outros. Isso aqui é muito interessante a gente também analisar aquela frase do nosso historiador, né? Vou falar uma coisa muito... Eduardo Costa, né? Dizem que sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga, eu sou só consumidor. Cachaceiro? E é isso, gente. Ele quer a criação das companhias privilegiadas do comércio. Ele vai dividir o Brasil em 2 centros administrativos, norte e sul, porém é ele que governa. Ele coloca o irmão dele, parece, para governar os dois, mas é ele que governa ali. E Pombal paga a dívida do Tratado de Mykonos. Olha isso, gente. Enquanto ele está administrando o Brasil, ele paga toda a dívida do tratado e reconstrói Lisboa depois de um terremoto que aconteceu, que devastou totalmente Lisboa. E os dois vendem dinheiro do Brasil. Esse cara mostra o poder, a força que ele tinha, e com isso a influência dele vai aumentar ainda mais. E ali uma coisa que eu já tinha falado para vocês, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ou seja, essa interiorização do Brasil, certo? E aí, gente, auge. O que a gente vai estudar depois? A decadência disso aqui, né? A gente vai ver o que aconteceu para ir só ladeira abaixo. E aí a gente vai entrar no governo de Dona Maria I, a louca. E aí eu já vou resumir a próxima aula. Só pega tudo isso aqui que o Pombal fez, tudo. Ela vai fazer tudo o contrário. Esse é o governo dela. Aí agora a gente vai resolver as questões. Eles tinham levado tudo no Brasil, mas não se deram nem ao trabalho de tirar esses membros. Obrigaram os índios a saírem. Muito, muito bom esse ponto abordado, meu caro colega. Cadê? Agora eu vou compartilhar outra tela. Vou colocar de janela. Meu Deus, eu tô virando muito tecnológica. Ai, me segura. Lista de exercícios. Estão vendo? Alô? Alguém avisa se tá vendo aí a telinha, por favor. Acho que sim. Vendo. Ok. Vamos lá, então, analisar os exercícios agora. No século XVIII, teve início a exploração da região mineradora no Brasil, provocando transformações importantes na economia colonial, tais como a. Desenvolvimento de um intenso mercado interno na colônia, dinamizado por comerciantes e tropeiros atraídos pela chance de enriquecimento. B. Criação de um grande centro produtor de manufaturas na zona aurífera, o qual fornecia produtos para consumo das outras capitanias. C. Valorização da moeda local, possibilitando a coroa portuguesa obter um grande aumento da arrecadação tributária que pesava sobre a colônia. D. Investimento de capitais estrangeiros na atividade agroexportadora açucareira para fazer frente ao rápido processo de crescimento de mineração. E vamos lá. Vou beber um chazinho enquanto isso. Michele está digitando. Michele está digitando. O áudio história segunda-feira, no dia chuvoso, é bom demais, né? Misericórdia. Ok, A. Todo mundo foi na A. Desenvolvimento de um intenso mercado interno na colônia, dinamizado por comerciantes e tropeiros atraídos pela chance de enriquecimento.
Exatamente. Criação de um grande centro produtor de manufaturas, grande centro é meio relativo. Não é fornecer o produto para consumo de outras capitanias, era para ali para a própria região, né? E aqui a gente vai meio que para um consumo local, certo? Valorização da moeda local? Não, né? Investimento de capitais estrangeiros? Também não, né? Estrangeiro aqui. Depois, as manufaturas era o Portugal que cuidava, né? Cadê aqui? Vamos para dormir. Própria. É isso. É isso. 2. Pulei a 2. Minha cabeça tá muito mal. A exploração de depósitos auríferos nas Minas Gerais provocou uma série de mudanças na colônia e nas suas relações com a metrópole. Com relação aos efeitos da economia mineradora, é incorreto afirmar que contribuiu para o deslocamento do centro econômico colonial das capitanias do Nordeste para a região das Minas, onde a ação fiscal e administrativa do governo se tornou menos rígida. B. Deu origem a uma sociedade com maior mobilidade social e distribuição de riqueza do que aquela que se formou no Nordeste em função da produção açucareira. C. Foi acompanhada da eclosão de diversas rebeliões, sendo a mais conhecida a Inconfidência Mineira, considerado o principal movimento de contestação do Estatuto Colonial. D. Atraiu legiões de imigrantes de vários pontos do Império Português e de outros países, contribuindo também para o aumento das importações de escravos africanos. Incentivou as artes em geral, com destaque para o estilo barroco, que não tinha a exuberância do barroco europeu, mas se notava a busca de uma expressão artística própria. Hilary Gull. A, A e A. Essa questão tá bem tranquila, né? Se tornou menos rígida, não, né? Vai se tornar cada vez mais rígida, até começar ali a ameaça da derrama, que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser um dos motivos de várias rebeliões. Deu origem a maior mobilidade, ok. Acho que aqui, todas as questões estão bem certas. A gente vai falar da Inconfidência Mineira na próxima e Conjuração Baiana também na próxima aula, junto com as outras rebeliões nativistas. Incentivou as artes em geral. Acho que no videozinho de vocês tem essa questão das artes, eu acho muito legal também. Ok, 3. A riqueza produzida pela mineração trouxe poucos benefícios de caráter permanente à economia luz brasileira. Por quê? A rígida estrutura escravista da Zona do Ouro não permitiu alforrias e mobilidade social. B. O mercado interno não se desenvolveu, mantendo-se a situação de ilhas econômicas. C. O contrabando e a voracidade do fisco português não podem ser considerados fatores que colaboraram para esse resultado. D. A região não atraiu mão de obra da metrópole, ocorrendo um povoamento disperso e pouca vida urbana. E a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra, configurada no Tratado de Methuen, transferiu para este país grande parte do ouro explorado. Michelle está digitando. Derramei chá. Todo mundo de E? Questão tá tranquila? Ou quer que comentar ela? Precisa comentar alguma coisa? André está digitando. A partir de meados do século XVIII, verificou-se o restabelecimento das relações entre a coroa portuguesa e os religiosos da Companhia de Jesus graças à atuação do Papa Urbano. A coroa portuguesa dividiu administrativamente o seu domínio americano em 2 reinos, que, entretanto, permaneceram subordinados ao governador-geral do Brasil. 4. Em relação à política colonial, o reinado de Dom José I caracterizou-se pela adoção de medidas voltadas à centralização administrativa, visando a estabelecer maior controle econômico e político. 8. Para aumentar os rendimentos da coroa, foi criada em 1771
a Intendência dos Diamantes, que introduziu medidas severas e repressivas na fiscalização das atividades extrativas no Distrito Diamantino. 16. Após a subida de Dona Maria I ao trono, abrandou-se a opressão econômica exercida sobre o Brasil, permitindo-se a instalação de outras fábricas na colônia. Vamos lá. A gente vai terminar mais cedo, né, gente? Ô, Ana, Oi. por acaso tem uma playlist no Spotify? Tem. Eu gostaria muito de saber qual é a tua playlist no Spotify, que deve ser muito engraçada. Depois passa pra nós aí. Ai, vou passar, então. Tem várias. Eu tenho uma pra cada momento. É exatamente o que eu espero de ti. É exatamente isso que eu espero. Vou mandar todas. Depois manda pra nós aí. Vou mandar. Como é que manda? Eu não sei também, não. Gente, é isso. É isso, então. Foi, gente. Como é que é aqui? Colocaram A, B, C, D. Ah, tá. Esse aqui tá tranquilo? Alguma coisa? Alguma dúvida? Algum questionamento? Boa. André, você é muito inteligente. Nunca se esqueça disso. Isso é 2 vezes. Brincadeira. Pode falar mais dela? Ele pra você. Vamos falar do mundo inteiro. Verificou-se o restabelecimento das relações entre a coroa portuguesa e os religiosos da Companhia de Jesus, graças à atuação do Papa Urbano II. Esse aqui, esse contexto aqui, essa coisinha aqui, restabelecimento das relações, vai acontecer bem mais pra frente, porque aqui a gente tem um pouquinho de crise por aquela questão dos jesuítas, que o Pombal vai expulsar. Então, nesse momento aqui, não, vai bem depois que os jesuítas vão ser perdoados, né? 2. A coroa portuguesa dividiu administrativamente o seu domínio americano em 2 reinos. Não foram divididas em 2 reinos, foram divididas em 2 regiões administrativas, certo? Só a região norte e região sul. O reino é um só, ok? 4. Em relação à política colonial, o reinado de Dom José I caracterizou-se pela adoção de medidas voltadas à centralização administrativa, ok, visando a estabelecer maior controle econômico e político. Sim, tanto é que ele vai fazer uso de medidas iluministas para fortalecer o poder que ele tinha, né? O absolutismo no caso. 8. Para aumentar os rendimentos da coroa, foi criada em 1771 a Intendência dos Diamantes, que introduziu medidas severas e repressivas na fiscalização das atividades extrativas no Distrito Diamantino. Sim, além da extração de ouro, também vai ter algumas extrações de diamante, gente. Tem até a Chapada Diamantina, né, para lá, que foi muito explorada, e assim como tinha a intendência para cuidar da fiscalização do ouro, foi criada a intendência para cuidar da fiscalização dos diamantes em bem menos proporção. Eu não falei menos, né, por favor? Em bem menos proporção, mas teve uma certa exploração de diamantes aqui também. Eu não falei menos, foi o princípio que tem aqui. Após a subida de Dona Maria I ao trono, meu Deus do céu, tá pitando. Não falei menos. Após a subida de Dona Maria I ao trono, abrandou-se a opressão econômica exercida sobre o Brasil, permitindo-se a instalação de fábricas na colônia. Então, com a subida de Maria I ao trono, a gente vai ter uma intensificação da opressão econômica e social, e a gente vai ter a proibição da instalação de fábricas na colônia. Lembra que eu falei que tudo que Pombal fez, ela vai desfazer? Ele não possibilitou a instalação de fábricas de manufatura na colônia? Ela vai fechar todas.
Isso a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes. E 5, até meados do século XVII, a ocupação do território brasileiro limitava-se ao litoral. A partir da segunda metade do século XVII, inicia-se a ocupação do interior do Brasil. É correto afirmar que contribuíram para essa empreitada a fundação de aldeias por pastores protestantes e a cristianização dos indígenas. B. A busca de novas terras para o cultivo do café, que era a principal atividade econômica do período colonial. C. A procura de metais preciosos e a caça aos indígenas. D. A mudança da capital da colônia do Rio de Janeiro para Ouro Preto. E. A chegada de imigrantes asiáticos e europeus que substituíram a mão de obra nativa na extração do pau-brasil. Kelly, ficou de boa? Ok. Então vamos para a última. Uhul. Vamos lá, não tá comemorando que acabou porque não aguenta mais. Não, gente, eu tava com vergonha de roubar o horário do outro professor. Sabe? Hoje eu prometi para ele que eu não vou roubar a aula dele, por isso que eu foquei ali na análise. Vamos lá, então, C, né? Beleza, a fundação de autores protestantes, não, né? A busca de novas terras para o cultivo de café mais na frente, a época do café é muito massa. A procura de metais preciosos e casabis, bandeirantes, entradas, tananana. A mudança da capital de... Não, se a capital fosse Ouro Preto, ia ser massa demais na conta. Mas, infelizmente, não foi, né? Não aconteceu. A chegada de imigrantes, não. Asiáticos, não. E a extração de pau-brasil também não. Tá tranquilo? Eu coloquei isso aqui mais para focar muito nessa mudança, né, do litoral para o interior do Brasil e como vai ter a mudança. Porque lembra que antes era Salvador, aí de Salvador vai para o Rio de Janeiro, a gente vai vendo como vai mudando o foco do poder, né? Gente, tudo tranquilo? Até aqui, dá uns minutinhos para vocês respirar antes da próxima aula. E eu vou comer que eu tô com fome. Tudo certinho? Ficou alguma dúvida? Então tá bom. Amanhã de manhã eu vou postar a próxima aula. E aí vai ser muito legal. A gente vai falar de revoltas e espero que. Oi, professor Bruno Prates. Ai, eu tô tão orgulhosa. Gente, amanhã de manhã eu posto a aula para eles, marmota. Então tá, gente. Tchau. Muito obrigada por vir, não me deixarem aqui no vácuo. Adoro vocês. Até semana que vem e bom estudinho agora. Tchau, professor de história. Vai ser legal sim, Roger. Me respeita. Tchau, gente.